nós começamos mais uma reflexão na manhã dessa quarta-feira, 1º de novembro de 2023. A nossa reflexão hoje, nós vamos ler lá em Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 11. Nós vamos falar sobre seguir Jesus, né? A cruz ou nada. Se decidimos seguir Jesus, temos que pegar a nossa cruz e segui-lo. Essa é a palavra de Deus que nos diz nessa manhã. Portanto, vamos ler em Mateus capítulo 15, versículo de 1 ao 11. Assim diz a palavra do Senhor. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: é porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto torna o impuro. Muito bem, nesse momento dessa leitura nós podemos refletir um pouco mais e saber como está a nossa vida com o Senhor. Estamos vivendo nas tradições humanas, né? Como seguindo a velha lei, vamos dizer assim, seguindo nossos costumes antigos, ou nós estamos buscando o Senhor conforme devemos buscar, conforme Jesus nos ensinou, porque no tempo em que ele estava aqui na terra, ele estava ensinando os seus discípulos e automaticamente esse ensino chegou a nós através das Escrituras, para que seguimos Jesus conforme deve ser seguido, não pelas tradições humanas, mas sim pelo Espírito, que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e juízo. É esse Espírito que nos ensina como devemos nos comportar no mundo em que vivemos. Às vezes, Jesus dizia e fazia coisas muito difíceis de entender e aceitar. Sua fala com frequência era muito radical, usando palavras como sofrimento, rejeição, perseguição, morte. Nem seus discípulos estavam preparados para isso. Teria sido bem mais emocionante assistir apenas às curas e milagres, mas o Senhor deixou claro que, para ele, o plano incluía submeter-se a uma morte humilhante e cruel, como está lá em Lucas 9:22. E logo em seguida demonstra que a vida dos seus seguidores exigiria o mesmo tipo de abnegação e entrega totais. Como está no versículo de destaque que lemos hoje, em Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A leitura bíblica de hoje indica que o problema está na nossa seletividade. Escolhemos como e por quanto tempo obedecer a ele. Que renúncias são aceitáveis, mas a vida cristã não pode ser levada dessa forma. Ou abraçamos a cruz dia após dia, ou nada feito. Jesus não ficará mais contente nem mais satisfeito conosco se tentarmos provar nossa piedade com jejum, bons comportamentos e atitudes temporárias. Veja bem, não há nada de errado nessas práticas, mas para Jesus só terão real significado se fizerem parte da nossa vida, no nosso cotidiano. Se amarmos com o seu jejum ou se amarmos com ou sem jejum, se amarmos o próximo, quer os outros vejam ou não, nossos atos de bondade não nos tornam mais especiais diante de Deus, mas devem ser fruto de uma vida submissa a Ele.
obras que brotem da nossa fé. O que o Senhor espera é santidade, é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, pois sem ela não o veremos. Tudo o que fizermos é inútil se uma vida submissa à cruz de Cristo não for nossa realidade, do nascer ao pôr do sol, por todos os dias que vivemos nessa terra, até o momento de nos encontrarmos com o Senhor. Então, enfim, Ele entregará a seus filhos a coroa prometida. Até lá é a cruz ou nada mais. Você tem vivido e carregado a sua cruz? Pois é, a palavra de Deus, ela nos ajuda a entender como ser um verdadeiro cristão. Quem ama Jesus, segue Jesus. Seguir a Jesus é dedicar sua vida a Ele, deixando para trás a velha vida dominada pelo pecado. Seguir é andar nos passos de Jesus, tentando ser mais como Ele e obedecendo os seus mandamentos. Quem segue Jesus vai enfrentar desafios. Seguir Jesus significa estar pronto para mudar pensamentos e atitudes para agradar Jesus. Para muitas pessoas também significa abrir mão de coisas importantes, como a casa, a carreira ou até da companhia de pessoas queridas. Mas no fim, a recompensa será grande. Não desista de seguir Jesus devido às tribulações que você enfrenta no seu dia a dia. Em João capítulo 12, versículos 25 ao 26, Jesus diz que aquele que ama sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Parece difícil de entender, né? Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Jesus está dizendo mais uma vez para nós que nós não podemos servir a dois senhores. Nós devemos decidir na nossa vida se queremos realmente seguir Jesus. Se realmente queremos andar com Jesus, devemos viver como Jesus está dizendo para a gente viver. Há muitas pessoas hoje que acham que seguir Jesus estará livre dos seus problemas do cotidiano, é uma vida de regalias e conforto. Não é nada disso que Ele está prometendo para nós. É pegar a sua cruz e segui-lo. A cruz significa dor, tristeza, momentos difíceis, de peso. Mas a recompensa nós poderemos ter, como diz no versículo 26 do capítulo 12 de João. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. É gratificante saber que tem uma palavra como essa, em saber que estarei com Jesus. Na sequência do versículo ele diz: aquele que me serve, meu Pai o honrará. Para que melhor ser honrado por Deus? Melhor do que ser honrado pelos homens. A honra dos homens é falsa. Por enquanto você está produzindo alguma coisa, o homem está te honrando. Mas Deus nos honra desde quando nós éramos seus inimigos, nos dando a oportunidade de arrependimento e mudar de vida. A sua mão está sempre estendida para nós podermos nos apegar a ela, às suas promessas e mudar de vida. O Senhor tem sempre nos chamado, dando a oportunidade de nos arrepender e assumir o nosso compromisso com Ele. Compromisso de andar com Ele para a eternidade. Mateus capítulo 4, versículo 19 e 20 diz: e disse Jesus: siga-me, e os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Aqui uma forma de pegar a sua cruz e seguir Jesus. Ao seguir Jesus, nós temos que abandonar muitas coisas da nossa vida. A primeira é o pecado. É o pecado que nos afasta do Senhor, porque não há união entre trevas e luz. O pecado é trevas e o Senhor é luz. Não tem como ter união entre luz e trevas. Quando a pessoa é chamada por Cristo para viver para Ele, ele tem que abandonar certos costumes que o separavam de Deus e o tornavam inimigo de Deus. Deve abandonar algumas coisas que tiram o seu foco, o seu alvo principal, que é a tua eternidade. Mateus 16, 24 diz: Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, amigos, é muitas vezes deixarmos de fazer aquilo que gostamos. Talvez algo que você tanto gosta de fazer,
mas aquilo tem te impedido a tua adoração sincera ao Senhor. Está na hora de abandonar isso aí, se você quer ter um compromisso com o Senhor de verdade. Em Lucas 14, 26 ao 27 diz: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Um pouco difícil essas palavras de entender. Mas como? Abandonar a minha família que eu tanto amo por causa de Cristo? Se a tua família tem atrapalhado o teu relacionamento com Deus, é o que Jesus está dizendo. É difícil entender isso aí, mas é a palavra do Senhor. Ele está dizendo tudo aquilo que atrapalha o teu relacionamento com Deus. Mas nós temos sempre uma escolha de andar com o Senhor e orar. Lembre-se da nossa mensagem ontem: bater a porta e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Então busque pela sua família, ore pela sua família, ore por os problemas que tem te atrapalhado, né? Aquilo que tem sido um empecilho em tua vida para ter um bom relacionamento com Deus, para que Deus possa mudar e transformar. Marcos capítulo 10, versículo 28 ao 31 diz: então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do evangelho deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. É necessário deixarmos algumas coisas para andar com Cristo. As coisas que te atrapalham a ter um relacionamento com Deus, é necessário abandonar. É necessário buscar uma vida em santidade e agradar o Senhor. Pegar a sua cruz e seguir Jesus e não olhar para trás. Pega a mão no arado, não olha para trás, siga em frente. As coisas passadas já passaram. Jesus tem coisas novas para te dar. É preciso abandonar a velha vida e viver uma vida nova com Ele. Que Deus abençoe você. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.